quando você começa a estudar alemão, mesmo que não saiba o idioma, você mostra que está se adaptando ao idioma, né? E daí tem uma estratégia que eu vou falar, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Se eu falasse agora para você, eu te dou um contrato, né, que você vai receber 300 mil reais nesse ano aqui, ó. Se você aprender a falar 2, 3 frases em alemão aqui em algumas semanas, você aprenderia? Se a sua resposta é sim, né, eu decoro essa frase, né, é isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu literalmente decorei 2, 3 frases para iniciar a entrevista e mostrar eu estou buscando aprender alemão, né? Então, você vai ver no nosso evento que eu explico mais a fundo e com mais detalhe essa estratégia que eu fiz, mas acredite, não é um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo precisa fazer essa estratégia que eu falei? Não precisa. Só que eu me apliquei, né? O campo que eu gostaria de trabalhar, as vagas estavam mais em alemão, tá? Então eu falei, eu fui me aplicando em inglês, eu conseguia a entrevista, mas eu não passava na entrevista. Então eu falei, tá, o que eu preciso fazer aqui, cara, para conseguir essa vaga? E daí eu pedi feedback verdadeiro. Eu recebi 2 vezes o mesmo feedback, literalmente o mesmo feedback de empresas diferentes. E ele falou, cara, o seu perfil é sensacional, só que você precisava mostrar que você quer aprender o alemão. Por que? Eu falei, mostrar? Como assim mostrar? Tá, se eu fazer a aplicação em alemão, chegar lá na entrevista e só falava inglês, eu não estou mostrando nada. E daí eu virei a chavezinha. E eu decorei 2, 3 frases, batata, e consegui minha oportunidade. Tá? Foi fácil? Não foi fácil, né? Tem um desafio depois de trabalhar, né? Mas levei o caderninho e ó, deitei no alemão e deu certo, né? Estudei que nem um louco e deu certo, na prática, tá bem? O negócio aqui, ó. Isso é uma exceção, né? Eu me apliquei a vaga que pedia alemão. Quando não pede alemão, tudo bem. Né? Existem milhares de oportunidades que não pedem. Né? Mas o que eu sugiro para você é o seguinte, se você olha para a Alemanha, se você quer uma oportunidade aqui, abra o seu coração para aprender o alemão. Né? Você pode, eu lembro até hoje, primeira vez que eu pisei aqui, eu vi essa língua, eu falei, misericórdia, eu não vou aprender isso nunca. Eu não vou aprender, não tem como, cara. Olha isso. Eles estão brigando um com o outro, né? Mas no final das contas, comecei a ouvir rádio, comecei a ouvir diálogos, o som não era mais estranho. E com o tempo comecei a pegar umas palavras, e com o tempo consegui falar umas palavras, e assim por diante. Né? Então é um processo, né? Então eu lembro de verdade até hoje esse sentimento de, caraca, o que eles estão falando, sabe? Sabe aquele ruído que você ouve e não consegue pegar nada, você fala, nossa. Enfim, né? Experiências aí na minha vida, mas que eu trago para vocês com o maior prazer, para vocês entenderem. Eu fui igual a vocês, né? Estava nessa posição de, possivelmente, você não sabe inglês, ou se você sabe, o que você está fazendo aí? Vem para cá, mano. Né? Ou você não sabe alemão e acredita, e vem que dá certo. Né? Como eu falei, repito, né? Não é fácil, não é fácil, né? Não é que precisa ser difícil, é porque é desafiante, né? Você tem que se preparar. Eu não me preparei, né? Eu vim meio que na loucura, mas você se preparando é muito mais tranquilo, tá bom? Show. Outra estratégia que eu coloquei aqui, se liguem, você aí que começou a estudar inglês, ou que você tem um inglês intermediário, enfim, que está fazendo inglês para buscar um certificado. Se você quer ganhar dinheiro de verdade no meio corporativo, para tudo agora. Foca na comunicação, foca no diálogo do dia a dia. Foca em saber falar o que você está fazendo, quem é você, né? O que você faz, qual que é o seu objetivo de vida, né? O que você fez nas suas experiências passadas de trabalho. Foca nisso, acabou, você está pronto para a entrevista, entendeu? Agora, se você focar no, sei lá qual que é o tipo de tempo verbal, que eu nem estudo mais faz muito tempo, e você vai ficar perdendo tempo. Você vai ficar perdendo tempo. Esquece TOEFL, IELTS, sei lá qual outra prova que tem. Esquece essas provas de inglês. Foca em falar, somente. Pega um professor particular, junta aí um dinheirinho, vai nesses e-talk,
todos esses tipos de site que você pode falar com nativo, fala uma vez por semana, né? Decora aí umas frases, escreve, depois, sei lá, entra nos grupos aí doido que você consegue falar de graça e vai e fala, porque isso é a coisa mais preciosa que você pode fazer. Falar, errar, erra, erra, erra. Erra e anota, melhora. Erra, anota, melhora. Erra, anota, melhora. Agora, se você focar em certificado, talvez seja porque você quer fazer, né, algo acadêmico. Tá tudo bem. Eu reconheço você por isso, né? No começo eu também queria certificado, só que eu vi que prova não é pra mim, né? Eu realmente não tenho um bom desempenho em provas, né? Só que eu descobri, pô, o cara que tá na empresa, ele não quer meu certificado, ele quer que eu fale com ele me entenda e eu entendo ele, né? Precisa ser perfeito? Não. Eu tenho certeza, né? Não me recordo exatamente de todas, mas eu tenho certeza que em todas as entrevistas eu errei alguma coisa em inglês, tenho certeza. E todos os dias que eu estou aqui na Alemanha, que eu comecei a falar alemão, eu cometo erro. Todos os dias, não tem dia. Ou alguém me corrige, ou alguém não me entende. Ninguém precisa me lembrar, tá bem? Então, é isso que eu tô falando pra vocês. O negócio é, entenda que o erro é normal e ele tem que acontecer. O mais importante é que você tá pronta para fazer, tá bem? É isso. Sair da zona de conforto é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vai crescer absurdamente, tá? Imagina crescer ganhando inicialmente 50 mil euros por ano, né? 300 mil reais por ano, tá bem? Isso aí é o salário médio inicial do engenheiro, tá? Né? Você pode ganhar mais, com certeza. Graças a Deus, já cheguei nesse patamar, né? Mas eu comecei baixo também, e tá tudo bem. Você não precisa começar como eu comecei. O negócio é entender que você está num momento e se esse momento cabe para você entrar na carreira na Alemanha, vai com tudo. Se eles não querem oferecer o que você merece, espera a próxima oportunidade. Existem muitas oportunidades aqui. Não precisa aceitar a primeira, tá bom? Eu aceitei a primeira porque eu não tinha nenhuma oportunidade, zero, né? E depois fui crescendo, aprendendo alemão, me desenvolvendo. E assim, agora, como eu falei, no último ano eu recebi mais de 30 contatos de recrutadores para vagas, sem me aplicar nenhuma vaga, né? Elas vieram até mim, tá bom? Uma outra estratégia que eu falo para vocês fazerem é, se você quer fazer uma entrevista na Alemanha, né, ou trabalhar na Alemanha como engenheiro, como engenheira, além de treinar diálogos do dia a dia, ou treinar, né, perguntas e respostas numa entrevista, você pode consumir material gratuito. O que eu mais consumi, Gerson, né, quando senti eu preciso melhorar meu inglês, foi YouTube e podcast. Cara, o que eu consumi de YouTube e podcast não tá no gibi, assim, ó. Porque era gratuito, eu não tinha dinheiro, eu tinha que melhorar. Então, você tem que treinar o seu ouvido e falar. Os músculos precisam se movimentar, você precisa alcançar essa movimentação, essa flexibilidade para falar outro idioma. Você é treinado desde bebê, desde que você fala Gugu Dadá em português. As maioria das pessoas aqui, tá? Então, para você falar um outro idioma, você tem que treinar esses músculos a falarem de outro jeito, a se moverem de outro jeito, tá bem? A produzir som de outro jeito, né? É muito legal quando eu falo com minha esposa falar palavras que tem ão, né? ela não consegue usar o nariz, não sai pelo nariz o ão, pão, cão, não sai, né? Porque alemão é diferente, né? Enquanto a gente consegue tranquilamente, né? Eu inventei de aprender japonês, então tem muitas palavras que eu fico, caraca, como é que eu falo isso? Não sai, entende? Esse tipo de coisa, né? Você, tipo, abrir a mente, entender que você não foi feito para falar o idioma desde pequenininho, mas agora você acreditou que isso é importante para você e você tem que adaptar, você tem que errar, você tem que treinar e errar, tá bom? Show! Um outro ponto que eu botei aqui, né, e que eu vou falar sobre isso em outras lives, tá? Que é como pesquisar a vaga em inglês, né? Daí você fala, tá, Gerson, agora eu entendi que eu consigo uma oportunidade sem falar o idioma, né? Eu posso agora, sem falar inglês e alemão, eu posso começar a me preparar, porque leva tempo até eu conseguir minha vaga, né? Não é amanhã que eu vou conseguir a entrevista, não é amanhã que eu vou conseguir a minha oportunidade. Então eu preciso me preparar, até preparar a documentação, até preparar os documentos de candidatura, isso leva meses, né? Os engenheiros no acompanhamento, alguns estão 2, 3 meses, outros estão mais, 6 meses, né?
E, e alguns conseguiram preparar a documentação, outros estão ainda preparando, né? Mesmo com todo o nosso ajuda, nosso template, etc. Por quê? Porque leva tempo. Você precisa trabalhar no seu autoconhecimento, você precisa entender, tá, o que eu vou escrever aqui? Cara, mas peraí, isso aí tem a ver com a vaga X e com a vaga Y. Esse tipo de coisa é muito detalhe que você precisa olhar. Se você se aplicar com uma documentação igual para todos, adivinha? É negativa para todo lado. Porque aqui é qualidade, não quantidade, tá bom? Show!